Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube nesta quarta-feira, exceção, hein? Tá vindo aí feriado prolongado, então hoje a gente tá trazendo todo o conteúdo da rodada do Brasileirão que passou e dessa que tem hoje, amanhã e prolonga aí para sábado e domingo. A gente vai bater esse papo sobre o que aconteceu com o Cruzeiro, o Atlético e o América na Série B também, junto com o Atlético, hein? Mas antes, claro, eu tenho um recadão para você, ó. O Silão vai colocar na tela aí este QR Code que você vai acessar aqui, lá na pontinha de cá. Acessa aqui, ó. Clica nesse QR Code que tá bem embaixo do meu dedo aqui e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Eu venho te falando isso, ó, há quanto tempo? Aqui você vai ter as melhores opções de cursos. Tem EAD, presencial, semipresencial, tem de tudo quanto é jeito que encaixa direitinho no seu tempo e principalmente no seu bolso, porque os preços aqui são diferenciados. Acesse, venha fazer parte, vem fazer seu futuro, ó, brilhar e lá para as alturas. Faculdades Kennedy Promove. É bom para o seu futuro e bom para o seu bolso. Vamos bater esse papo então? Você, eu e Maicão do Barreiro. E aí, Maicão, bom? Bom demais, Paulo. Rodadinha complicada, hein? Complicado. Os mineiros estão tendo choque de realidade. Ê, maravilha. Coisa que a gente já vinha debatendo, né? Exatamente. Que nada seria tão fácil assim como muita gente esperava. Exatamente. E para começar essa facilidade toda, eu já quero dar um raste fly, uma rasteira no C e no Ângelo, que vai acompanhar isso aí, ó, daqui a pouquinho. Por quê? Não, porque o América vai chegar tranquilo, vai não sei o quê, papapá. Foi lá contra o Remo, que eu falei aqui que poderia ser um dos candidatos, que poderia ter surpreender na competição. E tá aí, ó, lá no Mangueirão. Você já foi no Mangueirão, Maicon? Não. Lá fui, ele. não. Tá aí, ó, o Remo passou o carro, o trator em cima desse América, que... As imagens aí o Silan tá disponibilizando pra gente aí na tela da Remo TV. Um jogo que... Aonde estava o América, ô Maicão? Ô, Paulo, eu acho que o América foi surpreendido, sabe? Pelo poderio de jogo do Remo, pela força da torcida. A gente sabe que o Remo jogando em casa é muito forte, né? Tem o apoio maciço da sua torcida. E é aquilo que a gente tava falando, o choque de realidade. Eu acho que a Série B... ela coloca cada um no seu lugar, né? E eu acho que o América está tendo essa dificuldade, sobretudo quando se fala em jogo ofensivo. O América precisa de peças ofensivas, porque eu acho que o time está tendo muita dificuldade para atacar, para fazer gols. Fez um golzinho na primeira rodada. Sim, perdeu 897. Pois é. Então, assim, eu acho que é o choque de realidade e eu vou dar a mão à palmatória. Eu acho que você tem razão. Série B é outra história. Série B, você não joga. Na Série B, você ganha. Exatamente. É isso que você tem que fazer. Não tem essa de, vou jogar. E, querendo ou não, ano passado o América já sofreu com o técnico que estava começando na carreira. Esse ano... o William novamente. Isso. Tá começando como profissional. A gente já viu aí os altos e baixos que poderiam acontecer nesse caminho desse ano, né? Mas agora, eu acho que o problema do América nem é tanto treinador. Eu acho que é elenco mesmo. Então, mas será que não soma os dois? Não, tem... A falta de experiência do William numa Série B, sim, como comandante, com a meninada que o América tá mandando a campo agora? Pode ser. Vamos dividir essa resposta em 20 e 80. Vamos dividir 20 e 80. E nessa divisão de 20 e 80, o América sai desse jogo contra o Remo com o William, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, mas na minha opinião, o William sai balançado no cargo. O cargo começa a ficar, eu acho. Será, Paulo? Eu acho que esse resultado aí, porque o que acontece? Amanhã, quinta-feira, véspera de início de feriado da Semana Santa, que vai prolongar com o Tiradentes aí, que vai ser na segunda, o América, 9h35 da noite, olha o horário, 9h35 da noite, no Indepa, o América vai pegar o Amazonas. Isso. Aí eu te pergunto, o Amazonas com um pontinho só também, vai para essa terceira rodada com um ponto só. Isso.
esse jogo, um Amazonas que empatou com a Ferroviária e perdeu para o Goiás. O Goiás que a gente também já tinha falado. Isso. Goiás vinha pesado. Uma derrota ou um empatezinho dentro de casa com o Amazonas não vai ser um bom resultado. O América, a ideia já que você e Ângelo já tinham colocado, que já ia brigar nas cabeças, a ideia então é passar o trator no Amazonas. A ideia é essa, na teoria, né? Mas vamos ver na prática, né, Paulo? Porque uma derrota como essa aí pode abalar o psicológico do time. Aí que entra o papel do William, né? De não deixar o time desmoronar agora no início da competição. Mas é aquilo que a gente falou, o América, para pelo menos figurar entre os primeiros, ele tem que ganhar em casa. Continuar invicto na Arena Independência, vencer o Botafogo, agora é tentar vencer o Amazonas e beliscar fora. Coisa né? que não aconteceu ano passado. Exatamente. Tomou sapeca iaiá fora e aí não conseguiu subir. Exatamente. E esse ano já começou tomando sapeca fora também. Pois é. Então essa história tem que acabar, né? Tem que mudar. Ó, e a rodada começou com o CAP perdendo para o Criciúma, ganhando do Criciúma de 2-1. Não, mentira. Essa foi a segunda rodada. Isso. Na terceira rodada, que é essa que o América vai jogar amanhã, o CAP tomou uma virada, o nosso Furacão, 2-1 para o Cuiabá, com um lance do lateral esquerdo, o Palácios, entregando a bola nos pés do atacante do Pedrinho. Aí, ó, tá vendo aí ó, a arte aí, ó. América e Amazonas, 9h35, jogo que vai ser transmitido pela Rede TV. Rapaz, bacana, hein? Você fez igual o Xaropinho, rapaz, do nosso querido Ratinho. E aí, ó, o Cuiabá, o tal do Palácios, deu um passe pro Pedrinho, atacante do Cuiabá. Ele entregou a bola assim, ó. Cuiabá virou 7 pontos. Aí, ó, o América com os 3 pontos, tá parado já lá na 11ª posição. O Goiás, quarto colocado, já tem 3 a mais que o América, tá em sexto, e é a posição que agrada, que é a sexta. Acima disso aí é lucro. Isso. Se não ganha do Amazonas, pode já ver o Goiás que vai encarar nada mais nada menos que o Vila, um clássico, deslanchar. Aí Goiás deslanchando. O Cuiabá já chegou ao 7. O CRB joga contra o Volta Redonda em casa. O CRB recebe o Volta Redonda. Esses caras começando a escapar já não é uma boa alternativa. Não é não. Até porque, a gente não vamos falar quem é favorito não, mas a gente tem um pelotão ali que a gente sabe que vai lutar lá em cima, né? Você falou aí do Cuiabá e Atlético Paranaense, é um jogo de Série A na Série B, né? Foi os dois rebaixados do ano passado. Foi de virada, né? Foi de virada. De virada. Guto Ferreira é o técnico do Cuiabá. Exatamente. Bom técnico, viu? Guardiola, Gordiola comandando o Cuiabá e conseguiu a virada lá. Bacana. Bom técnico. E infelizmente o Atlético tá entendendo que Série B não é Série C. Dois jogos, saiu à frente do placar e tomou a virada. Ele perdeu no domingo. No domingo ele perdeu de virada lá no Indepa pro CRB 2-1, desperdiçou um caminhão de gol e tá vendo que Série B é outra história. Exato. Se não colocar a ideia no trilho, pode... A gente que estava sonhando com o Atlético entre os 4, pode ver um descenso aí, uma queda para a Série C. Então tem que entender já agora, tem que acordar já agora, porque amanhã, 8 horas, olha o duelo difícil, vai pegar o Criciúma, lá. Pois é. Lá no Heriberto Russen. Exatamente. A casa do Criciúma. É jogo difícil. Jogar lá é difícil até para os grandes, né, Paulo? Imagina pro nosso Atlético, o nosso esquadrão que está começando a caminhada agora. Pois é, tem até a artezinha aí também de Atlético e Criciúma. Tomara que o Atlético consiga pontuar, mas é um jogo assim que eu vou te falar, um empatezinho tá de bom tamanho, viu? Tá, não, pro time do Roger, do jeito tá aí, ó, a artezinha aí, quinta, 8 horas, nós vamos ter que, vulgo amanhã, este jogo. Um empate já tá de bom tamanho, mas se somar esses 3 primeiros pontos que vão ser fora de casa, já vai ser melhor ainda. É o Atlético mostrando que começou a entender como se disputa, como se joga a Série B. É isso, Paulo. Certo? Certo. Vamos mudar então agora? Vamos subir
para a elite nacional? Isso, Diga. só projetando os jogos de final de semana também, né, da Série B. Exatamente, porque Isso. como a gente está aí neste programa especial de Páscoa, Páscoa, Semana Santa, para quem é católico, tem aí essa semana aí toda voltada para oração e reflexão. Isso. E aí começou já na segunda, com essa prolongando até domingo. E no sábado, no domingão, a gente falou do Atlético, no domingão o Atlético encara a Chapecoense lá na casa da Chape, tá aí também, ó. Domingo, 6 horas na Arena Condá, a Chape e Atlético neste jogo de domingão de Páscoa. Paulo. E o nosso Coelhão no domingo, também, aí já 8 horas da noite, encara o Goiás, que é o que a gente tá falando. Aí lá no INDEP, ó, Coelhão, domingo de Páscoa, dia de chocolate. Não precisa nada além do que isso. É o América dando o presente, o América dando os ovos para o Goiás. É isso, Michael? Lá ele. O Goiás vai receber os ovos do América? Lá ele. Os ovos de Páscoa, meu filho. Não, mexe com isso não. Não? Não, 2 jogos pro América vencer, Paulo. Se ganhar os 2 em casa, já dá um gás, já fica mais próximo dos primeiros colocados. E a situação do Atlético eu acho um pouco mais difícil, né? Criciúma e Chape fora. Olha, 4 pontos aí seria o ideal, viu? Mas 2 empates também não fica ruim, não. Fica não. São jogos difíceis. Fica não, mas torcendo sempre pela vitória. Pela vitória. E aí todas as informações você sabe, né? De América, de Atlético, de todos os esportes que acontecem. Aí você só clicar aí, ó. Vai lá nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia, ou então no nosso portal hojeendia.com.br. Você vai ficar informado aí de tudo que acontece. Hoje, pelo menos, nessa quarta-feira, muro desabando por causa de chuva aqui em BH. Nossa. O caos total nas ruas e vias aqui de Belo Horizonte por causa da chuva. Acessa lá e confira tudo que rolou nessa parte da manhã aí desta quarta-feira de chuvas aqui na capital. Vamos passar para a Série A, nossa elite nacional? Vamos lá. O Atlético joga hoje, mas antes, vamos falar desse Cruzeiro? Vamos falar do E aí Cruzeiro. a gente finaliza com o Galão, Vamos que lá. vai estar no Mineirão. Mineirão? Não, lá em Santos. Isso. Mineirão, quem vai estar é o Cruzeiro. Quinta-feira, Isso. contra o Bahia, depois do empate com o São Paulo. Ô, Maico, pegou todo mundo de surpresa, né? Tá aí, ó, as imagens da TNT Esportes, de Cruzeiro e São Paulo. Pegou de surpresa a escalação. Concorda comigo? Concordo. Sem Gabigol, sem Dudu. Tanto é que a gente no último programa falou que não ia projetar o time. E acabou que, ainda bem que não fizemos, porque a gente ia errar. Exatamente. O Leonardo Jardim deixou um recado muito claro, né? Com nome ninguém vai jogar no Cruzeiro. E por incrível que pareça, Paulo, com as mudanças, eu acho que o Cruzeiro foi mais competitivo. Concordo. O time correu mais, brigou bastante, fez um bom primeiro tempo, né? Eu acho que o Jardim já começa a ter uma ideia de time aí na cabeça, mesmo sem Dudu e sem Gabigol. Mas eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo, empatar com o São Paulo no Morumbi é um resultado muito importante. E já deu um recado aí, tanto é que o Gabigol nem entrou no jogo, né, cara? Impressionante. Isso que foi o que mais me impressionou, foi a ausência do Gabigol. E esse gol do São Paulo aí que o nas costas do Fagner, né? As costas do Fagner, duelo de 2 baixinhos e ele não subiu para cabecear. Mas antes a gente vê uma falha, um espaço que deixou totalmente livre para poder pensar a jogada o jogador de São Paulo. O Cruzeiro não poderia ter dado tanta moleza dentro do Morumbis para o São Paulo fazer o que queria ali naquela lateral. Não poderia, Paulo. E é isso que a gente está falando aqui desde o início da temporada, desde o final do ano passado, né? Marcação frouxa. Exato. O Cruzeiro tem que acertar essa marcação. Ele tentou o Lucas Silva, né? Como titular nessa partida. Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda está muito longe do ideal. O Christian, sim, que foi titular também, eu acho que deu uma melhorada ali no meio campo, mas eu acho que
tá longe ainda do ideal essa marcação, sobretudo na cabeça de área do Cruzeiro. E esse gol do Caio Jorge aí... Salvador, né? Salvador, e de uma jogada também inesperada, porque Isso. o Cruzeiro não estava fazendo nada de bola parada, conseguiu, depois de 377 mil séculos, fazer um bom cruzamento em jogada de escanteio e a bola sobrar para o Caio Jorge. Faro de gol. Faro de gol, né? Ele veio para isso, né, Paulo? Ele é o cara que veio para fazer gols e tá, pelo menos quando tem entrado na posição dele, tem feito os gols. Quando ele joga com o Gabigol, eu acho que ele joga um pouco mais deslocado pelas pontas. Eu acho que ele não está muito confortável nessa posição, mas de centroavante ele sabe fazer gols. E é o gol da justiça, Paulo, porque se o Cruzeiro perde esse jogo, seria muito injusto. Eu também acho que o empate era merecido. O São Paulo estava num nhaca também, sem peças importantes. Exatamente. E o Cruzeiro nesse desespero para poder tentar encontrar um time para poder jogar. E aí vem para esse jogo de quinta-feira no Mineirão, com ou sem Gabigol como titular. Isso aí a gente até fez um boletim durante a semana com essa pergunta, com ou sem Gabigol. Tá aí a arte do jogo, quinta-feira, 9h30, lá no Mineirão, Cruzeiro e Bahia. Com o Cruzeiro se vencendo, tem um detalhe de tabela. Se vencer, o Cruzeiro chega aos mesmos 7 pontos do Ceará do Léo Condé. Quanto tempo eu falo do Léo Condé e torço pro Léo Condé assumir um dos 3 aqui hoje, Cruzeiro ou Atlético, por estar na Série A. E o América chegando, o Atlético chegando, ele ter uma condição de treinar um desses times mineiros, porque o cara é bom. Ele é bom. Eu gosto do trabalho do Léo Condé. Ele subiu Vitória, depois subiu o Ceará, né? E tá fazendo um bom trabalho até aqui. Foi campeão cearense, né? Sim. Diante do Fortaleza do Vojvoda. Eu acho que é um bom técnico, concordo com você. Ganhou de virada ontem, 2-1, Isso. em cima do... De virada não. Abriu 2-0 e viu o Vasco marcar quase no último minuto com o Verratti, que também tá metendo gol de cabeça a rodo. Então, Mike, você tendo um Cruzeiro desse jeito, com ou sem Gabigol, e outro detalhe, pra mim o Vidalba foi bem. Foi bem, era dele, né? Aí você volta com o Jonathan Jesus ou mantém Vidalba? Eu iria com o mesmo time que entrou contra o São Paulo. Sério? Porque deu certo, né, Paulo? Deu certo, competitividade teve naquele time. Então eu manteria o mesmo time com Dudu e Gabigol no banco e no decorrer da partida, se necessário, colocá-los para jogar. Eu acho que eu faria... O Dudu, pra mim, eu acho que ele ainda tem espaço nesse time titular. Você acha? Acho. Mas pra mim teria que ser num 4-4-2. Sim. Na verdade, eu já falei, né? Pra mim, tinha que ser 3-5-2 ou 3-4-3. Porque lateral, pra mim, o Cruzeiro ainda é uma incógnita. Sim. Já que o Jardinox não vai me ouvir, se ele vai no 4-4-2 ou 4-3-3, aí pra mim o Dudu tem espaço. Aí jogaria, por exemplo, contra o Bahia, eu começaria, por exemplo, com Dudu e Gabigol. Dudu e Gabigol. Tiraria Caio Jorge e Wanderson e entraria com Dudu e Gabigol. No meio campo, manteria a estrutura. Lucas Silva, Lucas Romero e o Christian com o Matheus Pereira. Sim. Faria essa galerinha aí. E na zaga, isso me pega, tá? Porque o Vidalba, pra mim, jogou bem. E o Jonathan Jesus é um dos destaques. Então, de repente, tiraria o Kaique, colocaria o Vidalba lá. Não. Mas aí, sabe pra quê? Pra fazer o 3-5-2 ou 3-4-3, né? Fazer uma linha de 3 ali, só pra enganar. E aí, avança um pouquinho o Fagner, porque o Fagner, pra dar aquela, né, na canela, tal, porque ele vai pegar um Eric Pulga, por exemplo, né? Isso. Pulgar. Isso. Tem o Caio Alexandre também, que tá... O Bahia, o ponto forte do Bahia é o meio de campo, né? Sim. Meio de campo muito... E o ataque com o Pulga. O Pulga tá... Eric Pulga, né? Exatamente. Então, o menino tá deslanchando. Tá bem. Ele era do Ceará, né? Se eu não estiver enganado. Ele... Foi artilheiro da Série B. Isso assim. mesmo. Pois é. Então, mas o Cruzeiro tem que ficar atento no meio de campo. E aí eu concordo com você. Vai com os 3 volantes do jeito que tá. Deixa o Matheus Pereira mais solto para armar. E aí que eu discordo de você, que eu iria com o Wanderson e com o Caio Jorge. Sendo muito bondoso com o Paulão do Barreiro, eu iria com o Caio Jorge ou o Dudu.
ou Wanderson, um dos dois. Não, peraí, você vai Caio Jorge é seu titular. Minha preferência, Caio Jorge E aí o cara que seria aberto seria ou Dudu ou Wanderson. ou Wanderson. Entendi. Ali Vamos- um dos dois. então vamos projetar esse time. Vamos lá, então. Vamos lá. Cássio, Fagner, continua. sem volta de Willian, certo? Certo. Fagner, Fabrício Bruno Titular, e Vidalba, Vidalba. com o Jonathan ali beliscando. Na esquerda, Kaique. com o Cauã Prats podendo aparecer entre os relacionados. O moleque, 17 anos, 16 anos, vai fazer 17 ainda. Campeão com a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-17, treinando entre os profissionais agora. Já tinha ido para um jogo do Mineiro, Aham. que eu esqueci qual, não lembro se foi, acho que foi Itabirito. Já tinha sido relacionado e agora com a saída do Marlon, podendo ser a sombra do Kaique, né? No banco de reservas. Meio campo, Romero, Lucas Silva, Christian, e o Christian fazendo ali como se fosse o terceiro, Isso. e Matheus Pereira. Matheus Pereira. E aí Livrão. os ataques a gente já mudou tudo. É. O seu é Wanderson ou Dudu com Caio Jorge, Isso. e o meu é Dudu e Gabigol. Isso. Fechamos? Fechamos. Este é o Cruzeiro que nós vamos mais tarde e depois desse jogo contra o Bahia tem já na tela aí, ó. No domingo o Cruzeiro vai a Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino. No domingo 8h30, lá na Bizão. É um duelo que falar de Bragança Paulista e na Bizão o Cruzeiro já conhece. Já conhece. Vai lá, é amistoso, é não sei o quê, é jogo tal e coisa. Então o time já sabe a casa. Isso. Então é vencer o Bahia e ir lá para buscar os 3 pontos contra o Bragantino também. Exato. No Seabra. Tem condições, tem time pra isso, né, Paulo? 6 pontos que vai disputar agora são 6 pontos que dá pro Cruzeiro ganhar. Não é aquele que a gente fala assim, que talvez, lógico, pela fase, por tudo que o time tá passando, a gente fica na dúvida. Mas, com o que apresentou contra o São Paulo, podendo ter esse time já encaixando, são 6 pontos aí para estar no bolso. A expectativa é essa. No mínimo 4. No mínimo 4. bom. Vamos ser bondosos. No mínimo 4. Mínimo 4, máximo 6. Tião da Venda. Lembrando saudoso Tião da Venda. Tiãozão. Pois é. Agora, cadê o Bolaci, Paulo? Ele tá machucado? Tava em recuperação, tá. física, é parte Certo. física, por isso que tava. Porque ele é um bom jogador pra banco. Ele, né? Boa ele é opção. uma alternativa para essa velocidade, esse Exato. ponta. E o Dineno entrando para concorrer com Caio Jorge e Gabigol. O Dineno, para mim, ele tem possibilidades de entrar nesse time para jogadas de bola aérea. Pois Por é. exemplo, lá em Bragança, não tá indo no chão? Aciona o Dineno porque é um dos pontos fortes dele, né? E ele foi relacionado, né? Aí é que tá, nós vamos descobrir agora à noite. Ele foi liberado correto. para treinar com o grupo, já vem treinando durante toda essa semana e hoje é o dia D. Hoje é o dia D. O Cruzeiro treina agora à tarde, deve soltar a lista mais tarde, se soltar, né? Porque o jogo é no Mineirão. Agora tem uma questão importante, Paulo. Diga-me. Aí o Gabigol tem que pôr as barbas de molho, né? Porque você tem o Caio Jorge entrando bem, fazendo gols. Vai que o Dineno entra e começa a fazer gols. O Jardim já deixou claro que ninguém vai jogar com o nome. Você tem um Gabigol como terceira opção, já pensou? Mas ele já também declarou que ele é fã do Gabigol. Pois é, mas não eu sei acho se que foi isso só aquele Miguelito, Pacatica. Aquilo ali é pra não deixar o cara desanimado, né? Querendo ou não, o Gabigol é artilheiro. Mas é de pênalti. Não interessa, contra o Mirassol não foi. E ele marcou o primeiro gol, o segundo ou o primeiro gol do Cruzeiro do Brasileirão foi dele. Foi o primeiro. Foi o primeiro e o Dudu fez o segundo, né? Isso. Então eles marcaram os primeiros gols do Cruzeiro no Brasileirão. Na verdade foi o contrário, tá? Dudu fez e primeiro, Gabigol. isso mesmo. Dudu e Gabigol. É isso mesmo. Então eles marcaram os gols. Então, quem sabe o problema é o que para mim é o que eu sempre falei. Para mim o problema do Cruzeiro é o meio-campo. Na hora que acertar o meio-campo, o ataque começa a funcionar e a defesa deixa de ser tão vazada. Exatamente. Então é isso. Nós vamos descobrir este Cruzeiro que entrará em campo. Você na quinta-feira tem alguns aí que já vão estar aí de folga, dando aquela descansada, mas você vai ter as informações lá no hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia.
Fique ligado que a gente vai trazer esses prováveis do Cruzeiro, o que aconteceu neste treinamento e se Dineno, o nosso argentino Juan Dineno, voltará a ser relacionado. A última vez que ele teve em campo, que foi quando ele lesionou, foi num 0-0 no Mineirão contra o Internacional no dia 23 ou 27 de abril do ano passado. Nossa. Ele, no início do primeiro... No início não, acho que aos 20 e pouco do primeiro tempo, ele foi ter uma dividida com o Tabata, lembra? O Rodrigo Tabata? Lembro. Rodrigo, acho que é Rodrigo. É, ele tava no Palmeiras e foi que pro ele tava no Inter. Inter. Isso. Eles dividiram uma... Bruno Tabata. Bruno Tabata, né? Isso. Ele foi de... O Rodrigo Tabata é das antigas, É né? Cara? daquele chinesinho japonesinho. Você é doido. Ele foi dividir uma bola no meio, quase perto do banco de reservas ali. O pé dele ficou preso, o joelho torceu. Ali ele rompeu tudo que movimenta essa bagaceira aqui. Agora tá liberado e vai pro jogo. E pode ir pro jogo precisando de minutagem, de aquilo que a gente fala, né? Só entrando em campo para ele poder voltar a ter sequência e ritmo de jogo para saber como que vai ser a volta dele depois dessa lesão. Pois é, o Juan Dineno com veneno, né? Ó, papai, ó, rimamos. Pois é, mas ô Paulo, eu acredito que o Jardim está muito feliz com as opções de ataque. Poucos times do Brasil têm tantas opções de atacantes. Agora não pode reclamar. Não pode reclamar. Acerta o meio-campo e daqui a pouco pode ter João Marcelo de volta também. Pois é, outro grande zagueiro. Na defesa, ele começa a ter uma linha mais alta até a janela, né? A janela aí, vamos ver o que vai acontecer. E detalhe que o Cruzeiro também mandou o preparador físico, o Omar Feitosa, demitiu. Mudança no departamento médico, do departamento técnico. Vamos ver quem vai chegar. E aí eu te pergunto, ô Maicon... Carlinhos Neves, já pensou? Nossa, pensa a caixa de areia de volta ao Cruzeiro. Carlinhos Neves e o do Lucha, eu esqueci o nome dele agora. Que adorava fazer trabalho na caixa de areia e tudo mais. Essa saída do Feitosa, você acha que tem alguma coisa a ver com tudo isso que envolve Alexandre Matos, força de Alexandre Matos? Vamos trazer assim, ó. É porque a gente tem que pensar bem para não trazer polêmica. Depois daquela fala do Pedrinho sobre cobranças também Alexandre Matos. O Feitosa, ele veio com aval também do Matos. Isso. E agora sai. Será que o Matos está começando a perder um pouco de moral excessiva que tinha no clube e está começando a trazer uma linha desenhada, um organograma diferente no Cruzeiro, com o Jardim tendo um pouco mais de autonomia ou poder até nessas áreas que envolve o futebol? Ô Paulo, é difícil da gente cravar, né? É uma situação difícil. A moral com a torcida já tá acabando, né? Isso aí já é fato. Agora, que o Jardim tem moral com o Pedrinho, é fato também, porque ele já declarou, o Pedrinho já declarou isso, é que ele pensa no clube, não pensa só no time, né? Agora, cravar assim que essa demissão teria algo a ver com essa perda de poder do Matos, eu acho um pouco difícil para nós, assim, que tem poucas informações, né, sobre a situação. O importante é que o Cruzeiro vai ter essa mudança, vamos ver quem vai chegar, se vai ser alguém que pela informação que eu tive, o próximo preparador físico vem com aval do Jardim. Com aval do Jardim. Ganha moral. Vamos ver se vai confirmar. Vem com mais aval do Jardim. Se for, a gente já está vendo que essa história toda de Jardim tendo mais liberdade, mais autonomia vai acontecer. Isso. O fato é, aguardaremos, esperaremos pelos próximos capítulos desta novela Bastidores do Cruzeiro. Correto. Que isso aí tá pegando. Tá pegando. Enquanto isso, vamos trazer o outro lado da lagoa que entra em campo hoje. Atlético e Santos, ou melhor, Santos e Atlético, porque vai ser na Vila Belmiro. Só que antes de entrar em campo hoje, o Atlético teve um Vitória pela frente, onde a gente no último programa tinha falado, para passar o carro. No máximo era um pouquinho melhor do Iquique. Isso. No máximo, mas aí o que acontece? O Atlético teve que buscar o resultado. É o choque de realidade, né, que a gente falou lá no início do programa, né, Paulo? O Vitória era o lanterna da competição, né? As duas jogadas de gols do Vitória saiu pelo lado direito.
defensivo do Atlético, né? Agora, o que a gente falou do Cruzeiro, o Cruzeiro tem sombra. Nós falamos do Gabigol para pôr as barbas de molho. O quarteto ofensivo do Atlético não tem sombra. Então, assim, o Atlético está com a conta do chá e eu acho que isso está começando a pesar contra o time do Cuca. E detalhe que além de estar com a conta do chá, perdeu o Arana ainda. Perde o Arana. Aí, por exemplo, o Rubens que está se acertando como volante vira lateral? É isso aí. Essa é a pergunta. Pois é. Porque você vai ter o Caio, que antes era Caio Paulista, e que pediu agora para ser chamado só de Caio. De Caio. O Caio como a primeira opção. Se tomar cartão, ou se for amarelado, ou se for suspenso, ou machucar, ou o que for, quem joga? Ele vai recorrer à base? Exatamente. E assim, o Gabriel Menino saiu do time, beleza. Mas ele estava até bem, jogando bem, né? O Fausto Vera agora é titular. Sim. Fausto Vera machuca, como é que fica? Né? Então, assim, tá complicado, Paulo, tá? Eu tô me lembrando aquele período do Gabriel Milito, ali no mês de junho, julho. Que na época das eliminatórias, não foi? Copa América. Exatamente. O Atlético teve um jogo contra o Atlético Goianiense na Arena MRV. Eu não esqueço disso, que o Galo tinha 4 jogadores no banco. Isso mesmo. Com o goleiro, né? Então, assim, tá com a conta do chá e isso, não sei se isso é bom pro time, não. E tem outra história também que aí eu vou dar na canela. O Hulk também tá abaixo. Tá abaixo. Tá abaixo. Será que tá na hora de... Isso eu falei também lá no início do ano, se eu não me engano. O Hulk, ele não tem mais a mesma explosão que ele estava tendo. Exato. Então, será que não é a hora dele também dar um passinho para frente e começar a jogar um pouco mais fixo para não perder tanto o que ele tem de melhor, que é a pancada na perna e tudo mais, e poder ajudar o Atlético? É uma alternativa interessante, né, Paulo? Ele ficar saindo... Teve uma hora no jogo contra o Vitória que ele perde uma bola no segundo tempo, quase perto na grande área, na entrada da grande área. Ele dá uma respirada e não consegue voltar igual ele sempre faz. Isso nós estamos falando no Mineirão, não estamos falando de um lugar quente, igual Cuiabá, tal. Não, nós estamos falando do Mineirão. Exatamente. Que ele não conseguiu ter a mesma força para poder voltar. E não dá. Não dá. Aí você vai tirar o Hulk, aí também tem outra história. Você tira o Hulk e põe quem? Não tem. Vai o João Marcelo, que é novo, ainda promete. Também não fez uma boa partida. Entrou muito mal. Né? Não fez boa partida. O Natanael, não dá, eu não consigo nem culpar tanto, porque, né, de repente é o alto e baixo pelo... 23 anos o Natanael tem. Isso. Não, e tava bem, né? Tava bem. Eu acho que essa foi a pior partida do Natanael, a camisa do Atlético, mas ele tava bem. Essa alternativa do Hulk, jogar um pouco mais à frente, eu acho uma boa. Só que aí que é aquela coisa, o time tem que jogar pra ele, né? Exatamente. Eu acho que o Hulk tá voltando porque ele sente que a bola não tá chegando, né? Pode ser, pode ser. Ou então ele tá mais aberto também, porque você tem o Rony correndo igual um doido, Coelho de um lado, e ele fica variando ali entre os dois. Pode ser também para tentar abrir espaço para os outros dois chegarem. Exatamente. Só que de finalizador, dos três, para mim, ele é o melhor. Com certeza. Ele é disparado o melhor finalizador. E agora encara o Santos sem treinador. Hoje aí, ó, tá aí, ó. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, encara o Santos, que vem sem treinador, com possivelmente a volta do Neymar como titular, lá na Vila Belmiro, e pressionado pela primeira vitória também, porque como Atlético ele também não ganhou. E para piorar o lado do Santos, é que ele busca a primeira vitória no Brasileirão depois de conquistar a Série B no ano passado. Sim. Então é mais pressão ainda que, teoricamente, poderia ajudar o Atlético. Poderia ajudar, né? Se o time estivesse bem, né, no Campeonato Brasileiro. Agora, o Atlético na Vila não regula, né, Paulo? Não. Em 2023, o último jogo dos dois aconteceu na Vila. Em 2023, na 20 e poucos de abril também, se eu não me engano, válido pela segunda rodada do Brasileirão. Igual esse ano está acontecendo, o Atlético desperdiçou um caminhão de gols, sendo mais claro com o Savarino. Foi o Savarino? O Zaratio. Zaratio ou Savarino, um dos dois. Bola cruzada. Ele recebe, ele vem entrando na diagonal assim, ó, o Zaratio. Ele entra na diagonal, dá um tapa para tentar a bola não sair pela linha de fundo. Ele estava meio desequilibrado. A bola bate na trave, no travessão,
e sai, não entra pro gol. E aí o Santos consegue depois tirar o perigo. Você fala de um 0x0, não foi? Foi um 0x0. Terminou 0x0, com o Atlético desperdiçando gols, sendo esse o mais claro. Pois é. Segunda rodada. E detalhe que os dois entraram em campo igual vai acontecer hoje. Sem conquistar vitórias na competição. Porque o Atlético perdeu pro Vasco na estreia, lá no Mineirão 2x1. Isso. E o Santos perdeu pro Grêmio 1x0 lá no Sul. Exato. Então, ou seja, os dois não tinham ganhado ainda. Volta agora, só que agora pela terceira rodada. Exato. Quarta rodada. Terceira ou quarta? Terceira. Não, quarta rodada. Quarta, né? Pela quarta rodada. Quarta rodada. Quarta rodada, os dois sem ganhar ainda. É preocupante, porque é a mesma história que a gente está falando. Em 2023, o Atlético conseguiu se recuperar e terminou em terceiro. O Santos caiu. O cenário não pode, pelo menos pro Galo, pode até repetir. Terminar lá em terceiro e tá de bom tamanho. Mas, como a gente já tinha colocado o Atlético mais para cima, tem que tentar conquistar acabar com a zica de finalizar 47 vezes e marcar só um gol, ou nem marcar, né? Pois é, Paulo. O Campeonato Brasileiro ele é muito matemático. Você tem que trabalhar com a calculadora o tempo todo. Vejamos o melhor cenário para depois de Atlético e Santos. 12 pontos disputados. Se o Atlético ganhar do Santos, ele vai conquistar 5 de 12. Menos da metade. Se ele perde, 2 de 12. Se ele empata, 3 de 12. Início de Brasileirão péssimo para quem está buscando pelo menos uma vaga no G4, né? Concordo plenamente. E para piorar, depois desse Santos, ele vai enfrentar o Botafogo 4 horas da tarde, tá aí a arte para você, 4 horas da tarde no domingão de Páscoa, vai enfrentar o Botafogo no Mineirão. O Botafogo que a gente sabe que é pedreira. Ele tirou o título da Libertadores do Atlético, mesmo jogando com um jogador a menos. Exatamente. Então, são duas pedreiras. A pedreira do Santos, do Neymar, por não estar fazendo gols, e depois o Botafogo pelo histórico de ser um Botafogo. Exatamente. É outro jogo difícil. E vamos ver se até lá o Júnior Santos reaparece, né? Pro Cuca ter pelo menos a opção de talvez banco. para hoje não vai. Hoje não, né? A lista saiu, o Cuca relacionou 3 jogadores da base, sendo o rapaz lá que meteu a mão na bola, né? A imagem rodou aí, tudo quanto é quá. Viu, o menino da base? Não cheguei a ver, não. Corinthians e Atlético no Parque São Jorge. Brasileirão Sub-20. O menino do Corinthians subiu, para dividir uma bola de cabeça e se eu não me engano é o David Cauã. Vou pegar o nome dele aqui. Tá. Ele é bom jogador. Ele de frente pro lance, igual a gente tá aqui assim, na hora que ele dividiu a bola, quicou, ele meteu a mão na bola e depois soltou. Porque eu acredito que ele achou que o árbitro tinha dado falta na jogada, quando o cara do Corinthians subiu, impulsionando no jogador do Atlético. Eu achei que ele pensou, isso é minha teoria, né? Pensou, o juiz vai parar porque vai dar falta. Meteu a mão na bola dentro da área, pênalti pro Corinthians. Aí não deu, né, papai? Aí vacilou. Mas faltou experiência. Faltou experiência, mas é um menino que é uma das bons nomes pro Atlético desse Sub-20. Ele foi elogiado, né, naqueles 3 primeiros jogos. Exatamente. Ele e o atacante Loubach. Isso mesmo. Bastante elogiado. É um menino bom, que tem tudo pra virar, né, para chegar ao profissional do Atlético. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, porque pra você ver, né, o Atlético, nos últimos anos, a gente tinha falado aí da dificuldade de encontrar bons nomes na base, né? Exato. A gente vem sempre alertando, o Atlético não relaciona, o Atlético não tem opção. Agora a gente já vê o Loubach como uma dessas possibilidades, e aí ele leva o Índio. Se eu não me engano, é o Índio que colocou a mão na bola. É o Índio, tá. O Zé Felipe, que é outro nome que também vem sendo um dos agrados aí dessa equipe, e o David Cauã. Agora eu não lembro se foi o Índio ou o David Cauã que teve essa mão na bola aí. Mas são 3 moleques que se juntam
a outros nomes aí da base do Atlético que estão indo para o jogo, que é o Bernard, a alegria das pernas, que não está fazendo nada, mas não deixa de ser da base, o Rubens, os dois goleiros, ou seja, o Atlético conseguindo encontrar algumas alternativas a esses problemas aí do elenco curto, né? Não estou falando que é solução, mas estou falando que são alternativas. Alternativas. É a luz no fim do túnel, né, Paulo? Sim. Se não vai com tu, vai tu mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas a gente sempre torce, né, para que esses garotos possam vingar no futebol. Uma pena, né, o Cadu e o Caio estarem machucados, porque certamente estariam jogando com o Cuca, né, pela experiência que tem no time profissional. Então a gente fica na torcida aí para que dê certo e que o Cuca ganhe opções, né? Porque jogar com a conta do chá também é complicado. Exatamente. E quem colocou a mão na bola foi o Índio, não foi o David Cauã. Não vou, né? Porque depois aí vai lá, tá falando que fui eu. Não, foi não, David. Fica sussa. Foi o Índio que teve esse lampejo aí de colocar a mão na bola e depois soltou pênalti e o Corinthians venceu o jogo do Brasileirão Sub-20. Hoje tem também, pra gente fechar o programa, mas antes, lógico, óbvio, vocês vão ter todas as informações deste Atlético e Santos ou Santos e Atlético lá no hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia, como aparece para você aí na tela. Detalhe, primeiro encontro de Hulk e Neymar no futebol brasileiro. Olha. É o primeiro duelo do super-herói contra o menino da Vila, que daqui a pouco já vira vovô da Vila, né? Vovô da Vila, exatamente. Já é o adulto Ney. O adulto Ney. E que não tá jogando nada, né? Também não Digamos. Tá. Aí chega contra o Atlético, deita o cabelo. O Atlético não pode dar esse luxo de ressuscitar os caras que não estão fazendo nada, né? Pois é. Chega, e detalhe, né? Como é que são as coisas? Hulk e Neymar chegam para esse jogo um pouco contestados. Isso é que é ruim, né? Grandes ídolos das equipes, com grandes conquistas e principalmente por desempenho, vão chegar brigando aí para ver quem é o menos pior desses últimas rodadas. Mas eu acho que é uma comparação até injusta com o Hulk, viu? Por tudo que o Hulk já apresentou nos últimos anos. Você pega aí nos últimos 3, 4 anos, o Neymar, se tiver feito 5 bons jogos, é muito. Né? Total. Então... Concordo plenamente. Não estou comparando nem os dois, não. Isso, o Hulk não merece isso. Não merece ser comparado. Ele está à frente muito mais, levando o Galo para bem mais longe do que sem ele poderia ter sido pensado recentemente, depois da passagem de Ronaldinho. Mas o que eu estou falando é que, infelizmente, o 2025 começou em baixa para os dois. Está em baixa para os dois. Né? Eu entendi. Tomara que vire o cenário. O Neymar, para a seleção brasileira, é tratado como rei, que para mim já está escanteado já. E o Hulk para o Atlético tem que dar resposta, porque com o Hulk em campo, o Atlético tem possibilidade de ter grandes vitórias e grandes resultados. Com certeza. Então que ele possa se recuperar. E aí, para a gente fechar o nosso programa, Maicão, temos o Cruzeiro líder no Brasileirão Sub-20, que é a competição que a gente falou aí do Índio colocando a mão, no jogo que abriu a rodada. 3-2 para o Corinthians. O Cruzeiro joga, como a gente está gravando o programa um pouco mais cedo, o Cruzeiro joga nessa tarde contra o Flamengo. Vamos ver aí, daqui a pouquinho no hojeemdia.com.br você vai ter as informações de quanto ficou esse jogo. E também o América contra o Bragantino. Cruzeiro líder com 12, Atlético com 6 pontos na 14ª posição, colado com o Coelhão com 5 pontos, uma posição abaixo, na 15ª posição. No futebol feminino, Brasileirão Feminino também, pegando fogo. O Cruzeiro, com um jogo a menos, está em terceiro, um jogo a menos que o líder Palmeiras, 10 pontos, 1 ponto a menos que o Palmeiras, que meteu 5-2 no Flamengo. Resultadinho também é de doer, né? É de doer, mas a base do Palmeiras é muito forte, né? Muito forte. E aí o América jogando contra o Grêmio também à tarde, e o Cruzeiro fecha a rodada contra o Inter fora de casa amanhã, quinta-feira, às 4 horas da tarde. Cruzeiro terceiro com 10 pontos, América nono com 6 pontos e o Atlético
tá em o Atlético tá no Brasileirão da segundona, né? Da segundona, que fez esqueci do vexame que aconteceu ano passado, do desleixo que as meninas, as Vingadoras tiveram por parte do clube, que fizeram o Atlético fazer uma campanha pífia e cair para a segundona. Isso. Vambora então, Maicão? Vambora. Vambora torcendo para que os resultados aconteçam. Nesse América que pode ter Miguelito, será? A gente não tinha projetado o América. Pode ter Miguelito, pode ser o William pode deslanchar ou dar adeus. Vamos esperar para ver tudo o que acontece nesta rodada com uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa para todo mundo. Que a ressurreição aconteça na casa de cada um para que a gente possa ter um recomeço, né? Tem gente que fala que o Brasil começa a andar depois do Carnaval, né? Então começa o ano no Carnaval e o melhor ano começa depois da Páscoa com a ressurreição. Então, para vocês, uma feliz Páscoa e a gente volta semana que vem com esses resultados, né, Maicon? Que sejam positivos, né, para os mineiros. Que sejam positivos. Um abraço para todos e até o próximo programa.